como são feitos roteiros de cinema. E a gente vai falar tanto da estrutura do texto, quanto de alguns processos criativos usados por roteiristas que ganharam Oscar, que fizeram sucesso aí, escreveram os filmes que vocês adoram. A maioria dos roteiros de cinema é criado em cima de uma estrutura padrão, cara, que define o estilo, a fonte e até a quantidade de páginas adequada para um gênero específico de filme. Um dos maiores gurus lá de Hollywood de roteiro foi o Seinfeld, que propagou essa estrutura em diversos livros, incluindo o Manual do Roteiro, os Fundamentos do Texto Cinematográfico, 79, um livrão aí recomendado para todo mundo. O Seinfeld é o cara que inventou aquele modelo de roteiro, para padronizar a escrita de roteiro e para você conseguir ter uma noção também do tamanho do filme, de acordo com quantas páginas tem um roteiro. As páginas elas são mais ou menos 1 minuto. E se você obedece isso, certo? Fica mais fácil de trabalhar. Uma coisa legal também de vocês saberem, galera, é que o roteiro de cinema, ele não é uma escrita como uma outra escrita, como um roteiro de teatro ou como um livro, né? Às vezes fala assim, pô, que nem agora a J.K. Rowling escreveu o roteiro do filme do Harry Potter. E as pessoas pensam assim, então o filme vai ficar muito bom, porque ela escreveu os livros, ela é uma baita escritora, agora o roteiro vai ficar sensacional. Lógico que são coisas parecidas, mas o roteirista de cinema, ele tem outras preocupações, que é uma lógica diferente da literatura normal, entendeu? Além disso, o roteiro também é dividido nos famigerados 3 atos, que definem a apresentação da história, o desenvolvimento e a resolução. É aí que a preocupação do cara que vai escrever com o ritmo tem que acontecer. O ato 1 são as 3 primeiras páginas. 30. O ato 1 são as 30 primeiras páginas. O ato 1, eles são as 30 primeiras páginas do roteiro que apresentam o cenário, os personagens centrais da história e o relacionamento que existe entre os personagens. É nessa hora que você vai conhecendo quem é quem. O plano do filme, no filme O Regresso, que você começa com o rio, entendeu? Correndo, na verdade você vê a força da natureza agindo sobre as coisas, que no filme fala sobre o poder da natureza contra o homem, tipo, olha que... Então, isso é uma coisa que eu... Já o ato 2, das estruturas de roteiro, tem mais ou menos 60 páginas, e é a parte que o protagonista enfrenta uma série de obstáculos. E dos roteiros são assim, e você pode perceber que aqueles que você vai no cinema e mais gosta, eles são nessa estrutura. Então é muito louco, porque chama-se o roteiro clássico de Hollywood. Tem filme que não segue o roteiro clássico, e aí o bonzinho morre no final, o cara não descobre nada, sei lá, existe a subversão desse modelo que você tá falando. Exatamente, outros modelos muito loucos de roteiro. Por exemplo, O Quarto de Jack é um filme muito louco. Ele tem o primeiro ponto de virada, o segundo ponto de virada, e aí um apêndice depois que conta sobre o filme. É quase um segundo filme. Bom, e no terceiro ato acontece a resolução da história. São as últimas 30 páginas lá do texto que mostram os personagens encontrando a solução pros problemas e caminhando pra cena final. Pra deixar essas mudanças de ato mais interessantes, o roteirista ele precisa criar os pontos de virada. Aqueles ganchos que puxam a história pra outra direção e causam as mudanças drásticas. Por exemplo, cena é uma pequena história, ou seja, ela precisa ter início, meio e fim, na maioria dos casos. O conceito que usaremos aqui será do escritor Robert McKee. Existem várias formas de se definir uma cena. Aqui escolhi a que mais gosto e no final vou dizer o motivo. Em uma perspectiva clássica, a cena serve para contar uma parte da história do filme e revelar um interesse. Toda cena possui um interesse, algo para ser mostrado ou revelado. Porém, ela serve para causar algum tipo de impacto ou movimentar a história para algum lugar. Do contrário, não adianta de nada. O seu impacto pode ser menor, moderado ou maior na vida de um personagem. Colocando em palavras, eu defino da seguinte maneira. Cena é uma sequência que causa um impacto no personagem e o movimenta para alguma direção da história. Em outras palavras, toda cena causa um ponto de virada na vida do personagem principal. Observe a cena seguinte de O Senhor dos Anéis, A Sociedade do Anel. Ela funciona de forma simples para entender o conceito. Os líderes da Terra-média estão reunidos para decidir o futuro do Um Anel. Eles discutem e não conseguem chegar ao resultado. Have you heard nothing Lord Elrond has said? The ring must be destroyed. And I suppose you think you're the one to do it. And if we fail, what then? What happens when Sauron takes back what is his? I will be dead before I see the ring in the hands of an elf. So much. Never trust an elf. Se a cena parasse aqui, seria um momento desperdiçado, pois não fez a história caminhar. Porém, quando Frodo se voluntaria, a história não só ganha um rumo diferente, como revela uma espécie de contrato dos outros personagens com o pequeno Hobbit.